gente vê que, apesar do empate, nossa, não conseguimos ganhar em casa, o Cruzeiro está mais próximo dos líderes do campeonato. Veja só você. Cruzeiro com 64 pontos em terceiro lugar, Palmeiras perdeu para o Mirassol. Que baita campanha do Mira, hein? Mirassol em casa ganhou de mais um, segue invicto em seus domínios. Palmeiras 68, Flamengo que ganhou do Santos. Ê, peixão! 68 pontos também, Cruzeiro 64, o Mirassol vem atrás com 59. Então o Cruzeiro tem 4 pontos de diferença para o primeiro time acima dele e para o líder também, que é o Palmeiras ainda pelo número de vitórias, e 5 pontos à frente do Mirassol. Considerando ali o primeiro time fora do G5, que é o Botafogo, a gente tem 12 pontos de vantagem, restando 15 em disputa. Então o Cruzeiro possivelmente aí na próxima ou nas 2 próximas rodadas deve conseguir garantir a vaga definitiva no G4, a menos que aconteça algo muito ruim, né? Mas dessa rodada para vocês aí, ainda resta alguma esperança de título ou esses 2 pontos perdidos aí deram uma desanimada? Acho que para mim Pode ir, Pedro. Esses 2 pontos perdidos colocam o Cruzeiro mais distante ainda desse objetivo, né? Acho que os outros 2 times aí têm confrontos, né, acessíveis, assim como a gente, e aí quando o adversário tem o confronto acessível, tendo a vantagem de pontos, acaba dificultando um pouco o seu trabalho. Então acho que agora o Cruzeiro, assim, eu vou seguir sempre falando disso, tem que fazer a parte dele, e aí vai ter que contar muito com tropeços dos adversários, que eu não sei se esses tropeços vão acontecer, né? E aí eu não estou nem falando, por exemplo, do Palmeiras, perder para o Mirassol. Acho que isso, se você analisa o Campeonato Brasileiro, não era um resultado tão assustador assim por conta da campanha do Mirassol em casa, né? O Mirassol ainda não foi derrotado dentro de casa, e principalmente pelo que foi o jogo. Quem assistiu o jogo viu um Mirassol muito mais confortável do que o Palmeiras. Então, acho que assim, agora é o Cruzeiro seguir aí fazendo o seu trabalho, e se acontecer dessas equipes talvez tropeçarem, você ser a equipe mais próxima ali para poder pegar esse posto. Primeiro que eu acho que a gente não tem... É claro que aqui eu não estou falando qual que é o manual para a gente poder torcer. Cada um tem, né, claro, as suas razões para poder estar ou não convencido de que as chances se esgotaram no campeonato para questão de título. Eu acho que essa sensação de montanha-russa me incomoda. E aí eu estou te falando, Amanda torcedora, né? Passa uma rodada, a gente consegue alavancar e melhorar as expectativas, na sequência a gente já deixa cair um pouquinho dessa adrenalina e a montanha-russa desce, né? Isso é desconfortável para mim, mas não tirem nada o mérito dessa equipe e o orgulho que eu tenho também do Cruzeiro de estar novamente no Libertadores da América. É claro que aqui a gente quer vencer todas as partidas, é claro que nós estamos o tempo inteiro com essa mentalidade de ser campeão, de entrar numa competição para ser campeão, mas a gente está vendo que fica um pouco distante pela prática, pelo que vem fazendo também o Flamengo e tem também o Palmeiras fazendo, e é mérito dessas equipes que hoje estão à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro já não depende mais dele, né, somente, já há um bom tempo. Acho que isso é um impacto maior, porque nós sabemos que é difícil vencer no campeonato, claro, mas quando não depende somente de você, se torna ainda mais difícil. Eu confesso que nesse momento a montanha-russa ela está bem com a adrenalina baixa. Eu não criei ainda para essa última rodada aquela coisa de falar, eu acho que dá, hein? Mesmo estando um pouco mais perto pelo um ponto que nós fizemos na rodada. Acho que a gente está um pouco mais descrente disso. Claro que eu não estou falando como um todo torcedor, estou apenas apontando aqui qual que seria a minha análise. Vamos ver nas próximas rodadas se essa montanha-russa inclina novamente, sobe novamente e as coisas mudam. A tendência é que a gente possa estar mesmo consolidando nessa posição. Eu lamento muito a gente chegar na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com as equipes sem estarem todas na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Temos aí duas equipes, né, em tese, 3 disputando o título do Campeonato Brasileiro, e uma delas tem um jogo a mais que as outras. Então é difícil ficar fazendo análise em cima de pontuação, de diferença de pontuação, quando as equipes não têm o mesmo número de jogos, e foi assim ao longo do campeonato inteiro. Então, eu sigo aqui com a minha tese que a gente tem que se ater mais ao aproveitamento de pontos, e a questão é que o Cruzeiro teria que tirar uma diferença de aproveitamento de pontos se quisesse sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E para isso ele precisaria ser perfeito nessa reta final. É muito difícil ser perfeito, tal. Alguns diriam que é impossível. Então, assim, eu realmente não acredito que o Cruzeiro vai ter forças para buscar esse título, o que não tira em nada o brilho da campanha. Acho que a campanha do Cruzeiro é fantástica. Você não vai vencer todos os jogos, vez ou outra você vai empatar, inclusive dentro da sua casa. O próprio Flamengo, Palmeiras também tiveram resultados frustrantes nesse sentido. A questão é que eles têm um aproveitamento de pontos superior ao nosso, e ainda com uma partida a ser feita que nós já fizemos, né? Ambos têm uma partida a menos em relação ao Cruzeiro. Então, não acredito que estamos na briga pelo título, mas acho que tem muitas coisas boas para serem tiradas desse Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro está fazendo, inclusive para que a gente chegue mais forte na próxima temporada. Palmeiras e Flamengo estão fazendo uma campanha muito fora da curva. Eu não sei se no ano que vem vão conseguir ter esse aproveitamento de pontos que estão tendo aqui, de 70%, é algo muito, muito, muito acima mesmo, é coisa assim de Manchester City e Liverpool, naqueles anos que eles brigaram ponto a ponto, saldo de gols, cartão amarelo para ver quem seria campeão. Não sei como vai ser no ano que vem, mas acho que o Cruzeiro consegue tirar boas lições desse campeonato que fez, que foi muito bom, mas que se a briga for nesse nível aí, vai precisar melhorar alguns pontos de elenco, de aproveitamento de pontos em algumas circunstâncias de jogos, e acho que a gente está num caminho muito bom para chegar ainda mais forte em 2026. Mas não acredito mais em possibilidade de título brasileiro para o Cruzeiro, não, Caramujo. Uma coisa interessante para a gente pensar é que provavelmente alguém pode ficar muito frustrado aí nessa reta final, ou pode ser que os 3 aí saiam premiados com algum troféu, né? Porque Palmeiras e Flamengo disputam aí de forma mais direta a cabeça aí do brasileiro, eles vão se enfrentar na Libertadores. Se cada um ganhar um, ninguém chora, né? E se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil também tá beleza pra gente. Mas eu vi até uma mensagem aqui da pessoa falando que com esse futebol que o Cruzeiro está jogando, com esse desempenho, a gente não vai fazer um bom papel na reta final de Copa do Brasil. Beleza, a gente pega para o Corinthians, perdeu em casa, saiu aí da metade de cima da tabela, inclusive, né? Perdeu para o Ceará. A gente pega o Fluminense, que jogou contra o Cruzeiro ontem e vem numa fase oscilante, né? Fez um jogo ok ontem, mas não é que o Fluminense tenha merecido vencer o Cruzeiro, tá? Eu acho que em nenhum momento, se tinha um time para ganhar, era o Cruzeiro. E a gente vê o outro time, que é o Vasco, meio que entrou no modo Diniz, né? Depois daquele momento mágico, perdeu 3 aí e tem perdido bem. Tá todo mundo mais ou menos na mesma, pensando em Copa do Brasil? Todo mundo oscilando? Sim, todo mundo na mesma. O Cruzeiro tem alguns nessa questão física, né? De alguns atletas. O Vasco talvez não tenha tanto esse problema de perder jogadores por lesão, mas tem jogadores ali, talvez vitais para a ideia de jogo do time, perdendo um pouco do rendimento, e aí eu destaco principalmente o Felipe Coutinho. Nos últimos jogos aí que o Vasco não conseguiu vencer, o Felipe Coutinho não conseguiu atuar bem como vinha atuando, como fez, por exemplo, diante do Cruzeiro. O Fluminense também tem oscilado bastante desde a chegada do Zubeldia, e o Corinthians, eu cheguei até a ver, assim, acompanhando a timeline do Twitter, alguns torcedores, pessoas que acompanham o clube, existe até uma pequena discussão ainda sobre a possibilidade de trocar o treinador, né, mesmo estando em reta final de Campeonato Brasileiro e já pensando em Copa do Brasil. Então, todo mundo ali passando por esse período de oscilação. Acho que vai acabar ficando por conta daquele que o quanto antes conseguir resolver isso, pensando na Copa do Brasil. Está todo mundo na mesma com o Cruzeiro na frente. Existe essa possibilidade? Eu acho que o Cruzeiro ainda tem um diferencial, mesmo vivendo esse momento de oscilação, como todas essas outras equipes que hoje estão ainda na Copa do Brasil. E o diferencial do Cruzeiro, para mim, é a qualidade individual.
O Cruzeiro pode estar oscilando e enfrentar um Corinthians e aí ser superior ao adversário baseado naquilo que o Cruzeiro tem individualmente falando. Copa do Brasil é diferente, eu bato nessa tecla. O nível de concentração muda, o nível de pressão muda, a questão do incentivo da torcida, a atmosfera, isso contagia os jogadores. Não dá para a gente pautar a Copa do Brasil com o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. E eu até prefiro pensar dessa forma. É claro que a gente precisa equilibrar um pouco da expectativa e da realidade, mas hoje, dentro de todos os times que estão na Copa do Brasil, o Cruzeiro ainda é superior a todos eles, aqueles outros possíveis e adversários, porque o Cruzeiro tem a qualidade individual que pode fazer a diferença nos 2 jogos da semifinal, consequentemente da final também. As 4 equipes que chegaram para essa semifinal de Copa do Brasil têm elencos desequilibrados e trocaram de treinador pelo menos em um momento dessa temporada. Então é natural que quando você chega em novembro, você tenha algum nível de oscilação, todas estão oscilando, seja em desempenho, seja em resultado. Essa Copa do Brasil muito espaçada, tem pontos positivos e negativos. Eu acho que no momento ali do confronto das quartas de final era um Cruzeiro que passava muito mais confiança e segurança ao seu torcedor, que parecia realmente estar muito à frente, não só do Corinthians, como também do outro lado da chave, a nível de desempenho. Mas ainda tem muito tempo para esse jogo, gente. No futebol brasileiro, 1 mês é 10 anos. Muita coisa ainda vai mudar. Pedro citou, pode ser que tenha gente mudando de treinador ainda até lá. Então, vamos com calma. Acho que não é momento de tirar conclusões nem para o positivo, nem para o negativo em relação ao Cruzeiro ou aos adversários. Estão todos tendo que lidar com problemas parecidos. O desgaste da temporada inteira, e aí, falando do que nos interessa, que é o Cruzeiro, momento para o Leonardo Jardim gerir muito bem os minutos de todos para que possamos chegar com as nossas principais peças bem para esse confronto, porque algumas questões estão muito claras, né, Caramujo? Alguns atletas realmente não podem sair desse time, mas quando eles não estão bem, eles não vão entregar o que sempre entregam. Então é preciso ter essa gestão de minutos para que no momento certo eles cheguem bem, possam nos ajudar para que o Cruzeiro dê um primeiro bom passo, né? Começamos esse confronto na nossa casa e precisamos, na minha opinião, buscar uma vitória, porque sabemos da dificuldade de jogar na Neoquímica Arena. Então é importante começar bem com o pé direito, que me perdoe quem é canhoto aí no chat, mas começar com o pé direito aqui em casa. Não, você tá rindo porque, né, às vezes a pessoa é canhota, aí ela fica, começar com o pé esquerdo também é bom, mas desculpa. Sem preconceito de pé ou mão dominante. Não temos preconceito. De forma alguma, inclusive os canhotos costumam ser mais talentosos aí no futebol. Obrigada, Canhoto, Rafa, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Eu tenho experiência. Aí, Amanda. Não, mas Amanda joga bem. Primeira opção, tá, Emerson?